O tema de hoje, apacenta, é tirado do livro Fonte Viva, lição 19, o Ronaldo Jung que vai trazer para a gente. Está lá em João 21:17. Apacenta as minhas ovelhas. Eu vou passar a palavra para o Ronaldo para ele começar. Me amarraram aqui e eu fiquei preso. Te prendeu de todo mundo. Bom dia, gente. Bom dia. Será que eu consigo chegar ali? Consegue. Vamos lá. Vem junto, vem junto. Ganhei um rabinho aqui, ó. Gente, com muita alegria mesmo. Que lugar aprazível, né? E olhando para os rostos assim, eu fico imaginando o que eu tenho a falar, né? Que vocês já não saibam, né? Porque pelas expressões nós estamos vendo aqui só conhecedores da doutrina dos Espíritos, conhecedores do Evangelho, né? E conhecedoras. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer um processo de lembrança. Pode ser assim? Porque não tem realmente nada para acrescentar com um público desse. Obrigado. Bom, vou sair daqui. O tema, aqui está... Nós temos passado por um momento bastante interessante, porque as pessoas, os materialistas, eles observam os efeitos de algumas circunstâncias e tentam deduzir, através desses efeitos, não é? Quais que seriam as consequências, e acabam chegando a uma conclusão equivocada, de que nós estaríamos passando por um momento ruim. Se nós observarmos do ponto de vista estritamente material, nós perceberemos que estamos passando por um processo de crise, mas uma crise bem relativa, se comparadas às crises, não é? Que a humanidade já passou até chegar hoje. Nós ficamos tão acostumados com uma vida tecnológica, uma vida abundante, que basta acontecer qualquer coisa que estremeça essa estrutura, nós passamos a assumir um comportamento pessimista, um comportamento inadequado e desproporcional em relação àquilo que nós passamos. O momento que nós estamos espiritualmente falando é um momento glorioso, não é? Não é um momento de plenitude, que é diferente, porque nós não estamos no mundo celestial ou divino, nós estamos no mundo de provas e expiações. E o momento que nós estamos passando agora no mundo de provas e expiações é um momento glorioso, porque embora as estruturas, particularmente de relacionamento do planeta, estejam em alvoroço, nós não verificamos no cenário internacional grandes conflitos de países, conflitos bélicos, mortes coletivas proporcionadas por guerras, né, de grandes proporções. Isso já indicia um aspecto bastante interessante de tolerância que a humanidade como um todo tem alcançado. Então nós verificamos às vezes tragédias pontuais e aqueles mais apressados e menos estudiosos se apressam em dizer que assim, olha, isso aí é sinal da regeneração, isso aí é o mundo acabando, é o mundo físico. Mas, se tivessem tido o cuidado de olhar lá o livro A Gênese, que é um dos livros da base da codificação de Allan Kardec comenta, já no finalzinho do livro, né, nos últimos 2 capítulos do livro, ele vai comentar que esses cataclismas, essas coisas naturais, sempre aconteceram e são movimentos naturais dentro nos processos de acomodação terrestre. E que a crise, né, que haveria, não seria mais uma crise física, a crise que haveria seria uma crise interna que explode para fora.
não seria mais o sangue dos mártires, não é, que inspiraria, vamos dizer assim, as nossas revoluções internas, mas sim os nossos conflitos pessoais que iriam, vamos dizer assim, de um certo momento eclodir em busca de respostas. E essa busca de resposta, ela faz a busca do conhecimento, e a busca do conhecimento, ela faz a transformação interior de cada um de nós. Então, esse momento que estamos passando, poderíamos com tranquilidade comparar com a dor do parto. Com a dor do parto, tá? A Terra está no parto. E qual que é o parto? O parto é permitir que as pressões naturais da Terra, né? Nós estamos num planeta chamado Terra, curiosamente, e nós estamos, né, com sementes prontas a germinar dentro de nós. E a semente, ela não germina sem a crise da semente. Ela precisa da crise para poder fazer brotar os valores interiores, e que esses valores interiores, que são valores de vida, eles possam romper a casca exterior de uma maneira poderosa. Então, quando nós lançamos a semente na terra, a semente, ela vai sofrer a pressão do solo, vai sofrer a pressão da umidade, vai sofrer a carência de luz, e todos esses elementos de pressão, não é? E essa carência de luz vai provocar que o germe interior consiga romper as suas dificuldades naturais e ir para fora. Agora, podemos imaginar que esse processo não é um processo natural, mas não é um processo simples, nem é um processo fácil, e talvez possamos dizer com alguma tranquilidade que não é um processo sem dor. Então, o que passamos, vamos dizer assim, do ponto de vista coletivo, não é um processo de tentar sair da dor. É um processo de encontrar a plenitude, de questionar a própria casca. Evidentemente que a busca, e nós não estamos falando isso aos espíritas ou aos religiosos de uma maneira geral, nós estamos falando de um processo coletivo terrestre. Então, o que acontece? Quando nós vimos, por exemplo, eu estava indo ao encontro também, agora nesse período, estamos lá na CONFAI, que é Confraternização de Famílias Espíritas. Então, estávamos lá e o encontro acontecendo ali em Santa Luzia, no local lá que nós locamos. E ontem a Alcione, que esteve aqui, está lá conosco também. Então, o que nós observamos ao sair para o encontro, que nós pegávamos a estrada, ao contrário do que acontecia em anos anteriores, o fluxo de pessoas entrando em Belo Horizonte era muito maior do que o fluxo de pessoas saindo de Belo Horizonte. Então, nós percebemos que nesse ano houve uma mudança diferente, né? Porque as pessoas estavam buscando as festividades na cidade, não é isso? As festividades. E aí, muitos de nós indo ao encontro, né? Se nós buscamos o encontro é porque, de uma certa forma, queremos aproveitar melhor esse recesso e buscar coisas que realmente nos consolem mais carinhosamente, mais profundamente. Mas eu ouvi notas, não é, de companheiros espíritas de crítica muito forte acerca das festividades carnavalescas. Mas tudo tem uma finalidade, tudo tem um objetivo. Quando essas pessoas buscam uma festa desse tipo, que a gente já sabe as características, o que elas estão procurando? Algo que não está dentro de si. Então, na verdade, o que nos motiva a buscar um ambiente maravilhoso como este, num recesso, talvez seja a mesma carência que motiva aquela multidão a buscar elementos mais terrenos, mais terra a terra, para tentar encontrar alguma coisa para justificar, para aliviar seus corações. Então, no final das contas, né, a humanidade terrestre toda está se sentindo carente. A questão é a busca do recurso para poder suprir essa carência. Então, aqueles que estão lá fora não merecem nenhum tipo de julgamento, porque eles estão carentes. Tão carentes quanto nós aqui dentro.
Conseguimos entender isso aí? Então, a única distinção é que nós, por uma misericórdia divina, por uma influência de um parente, por uma influência dos espíritos amigos, fomos intuídos a buscar algo que vá nos auxiliar mais positivamente para encontrar essa resposta que supre o coração. Então, não vou dizer que é por merecimento, talvez por necessidade, talvez até sejamos mais carentes do que aqueles que estão lá fora e talvez tenhamos um carinho extra da espiritualidade. Não saberia dizer dessa motivação. Fato é que nesta reencarnação estão nos dando uma coisa que é extremamente rara. Volta e meia estou vendo pessoinhas do ABC, de outras casas que você já conhece, né? E aí, de vez em quando a gente faz uma brincadeira. Já viram a possibilidade da gente conhecer a doutrina espírita de novo na reencarnação seguinte? Já fizeram essa estatística? Pega o número de espíritos reencarnados na Terra, não é? Pega as características religiosas predominantes na Terra. Eu fiz essa conta, dá 0,17%. Tá? Ou menos. Na verdade, se não me engano, é 0,017%. Né? 0,01% de chance da gente conhecer a doutrina espírita novamente aqui na Terra, numa reencarnação posterior. Então, daí a gente imaginar, né, o que vem a ser essa possibilidade. Só falar mais perto, né? O que vem a ser essa possibilidade que nós estamos tendo agora de termos essa intuição, de encontrarmos esse nível de revelação que nós estamos encontrando. A possibilidade de nós estarmos aqui novamente, né, é extremamente diminuta, o que faz que nós precisemos, vamos dizer assim, ficar atentos com essa oportunidade que nós estamos tendo nessa reencarnação. A probabilidade maior é que nós nasçamos numa família talvez islamista no futuro, não é? Talvez lá no Irã, no Iraque, em algum país, porque é uma religião que tem crescido exponencialmente. A probabilidade, né, de nascer, ou então de nascermos cristãos já é bastante difícil, né? Então, a ideia é que aproveitemos bem este momento e que afastemos de nós essa ideia de pessimismo que tem injustificadamente assolado os corações. Se estamos sofrendo pressões externas, essas pressões têm a única finalidade de fazer-nos questionar alguns valores antigos que nos agarram ao pretérito, não é? E ao questionarmos esses valores, encontrarmos formas amorosas, não é? De nos aperfeiçoarmos, de nos tornarmos melhores do que nós somos. E esse tema de hoje, o tema apacenta, não é? Vem na verdade, a divisão de temas da Coerem, desde ontem, ela vem de passagens, não é? De uma passagem específica que está em João 21, que é a passagem que Jesus volta a ter contato após a crucificação, ele volta a ter contato com os apóstolos. E tem uma passagem específica de Pedro que a gente precisa entender ela um pouquinho, para a gente se inspirar bem aqui nessa manhã. Lá vai eu com o rabinho aqui, ó. Pode passar para mim o primeiro, por favor? Bom, isso é engraçado a gente pensar, essa passagem aí está em João capítulo 13, tá vendo? João 13, 36 a 38. Essa passagem é aquela que precede a negação de Pedro, tá? Jesus, lembra lá, vamos lembrar, Jesus, Judas vai lá e vamos dizer assim, já indica onde que está o mestre, os soldados vão prendê-lo, não é?
e Simão estava com uma espada. E aí, quando vem um soldado de nome Malco, vai e prende Jesus, Pedro saca da espada e corta a orelha do soldado. E Jesus vai lá e cura a orelha do soldado e fala assim: Pedro, embainha a tua espada, porque aquele que fere pela espada, perece pela espada. Veio até a expressão: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Tá? E aí, tem um momento que é retratado aqui, está em João, capítulo 13, 36, e é trazido também no livro Boa Nova, tá? Pelo Espírito Humberto de Campos. E aí, essa aqui é do Evangelho. Ó. Simão Pedro diz a Jesus: Senhor, onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não podes me seguir agora, mas depois me seguirás. Pedro lhe diz: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Entregarei a minha vida por ti. Responde Jesus: entregarás a tua vida por mim? Amém, amém te digo. Esse amém é a mesma coisa que em verdade. Então, em verdade te digo, não cantará o galo até que me negues 3 vezes. Tá? Então, olha só o poder dessa passagem. Tá? Foi até legal cantar a música agora de Pedro, né? Para abrir, que a música fala exatamente dessas peculiaridades deste apóstolo maravilhoso. O Pedro é bacana demais, não é, gente? Cá entre nós, ele é muita gente, né? Ele é apaixonadão, ele é um camarada que, vou falar um negócio, ele realmente é apaixonante. E o Pedro, ele tem as características bem nossas. Por exemplo, nós espíritas, nós temos uma coisa muito engraçada, que se eu fosse psicólogo, ia ter um novo ramo da psicologia, né? Ia ser o complexo de espírito puro. Que o espírita, ele tem uma mania de achar que ele é espírito puro fora do comum. Né? E por achar que ele é espírito puro, ele tem uma falta de caridade para consigo mesmo, também fora do comum. Então, e aí ele vai alimentando a sua consciência, tudo que ele faz errado, em vez de aprender com aquilo e seguir adiante, ele vai carregando aquele negócio com ele, fica se lamentando, não é? Porque ele acha que ele é espírito puro, pura vaidade e puro orgulho. Quando nós abrirmos mãos, né, dessa ideia e começarmos a ser mais Pedros, vamos dizer assim, de falar, de manifestar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, a gente vai viver melhor e mais feliz. Tá? Mas enquanto nós estamos simulando uma condição de grande aquisição, né, aí nós vamos passar a ter menos tranquilidade. Mas Simão, na autenticidade dele, Simão Pedro, ele fala uma coisa, começa, fala, a primeira coisa, está querendo ir onde que Jesus vai, meu Deus. Imagina a gente querer, né, se submeter às pressões que o Espírito na condição de Jesus alcançou. Até no finalzinho do estudo a gente vai mostrar o processo. Mas querer de improviso a angelitude é uma insanidade. Nós somos espíritos que habitamos o mundo de provas e expiações por merecimento. Olha, já merecemos. Nós não estamos mais no mundo primitivo. Estamos no mundo de provas e expiações, gente. Olha que isso foi uma conquista espiritual. Mas, para chegar na condição de Jesus, temos mundo de regeneração, não é? Mundos felizes ou ditosos, e aí sim, mundos celestiais ou divinos. Então não adianta querer mudar minha casa de improviso daqui do mundo de provas e expiações para um mundo celestial ou divino, que eu não vou sustentar, porque simplesmente eu não tenho ombros para isso. No início ali a gente colocou o título apacentar, que é a palavra-chave do nosso estudo. E eu, da minha ignorância, achava que apacentar tinha a ver com paz. E aí eu fui lá, né? Porque quando a gente recebe uma tarefa de estudar, a gente tem que estudar. Aí a primeira coisa a gente foi lá buscar nos estudos e descobri que apacentar, muito embora a paz sempre seja, certamente é uma decorrência do apacentar,
Apacentar não tem nada a ver com paz, na etimologia da palavra. Apacentar tem a ver com pasto, tem a ver com cuidados que se dá ao rebanho. Então a palavra apacentar tem a ver com cuidar. O que nos mede, o que nos eleva como espíritos, tem a ver com apacentar, tem a ver com a nossa habilidade de cuidar. Mas antes de chegar lá, vamos continuar aqui. Então olha só a inocência de Pedro, achando que ele já tinha uma capacidade íntima de cuidar, que o habilitaria a estar junto com Jesus, a caminhar pelos caminhos que Jesus caminha. Então Jesus, no carinho dele, fala assim: olha, para onde eu vou, não podes me seguir agora, mas depois me seguirás. A Pedro deve ter pensado, daqui a 15 minutos eu vou então. Não é assim? Porque nós somos assim, nós somos apressados, ansiosos, achamos que... Tem gente que às vezes fala: Ronaldo, será que eu ainda vou ter que reencarnar muito? Aí, sabe aquela coisa que a gente pensa assim: eu conto ou você conta? Né? Vai ter que reencarnar? Nossa! Tá? Mas está com preguiça? Então esse para onde vou não pode me seguir agora, esse agora é o hoje mesmo, tá? Mas esse depois, ele tem uma escala. Depois de quê? É depois de tempo? Só simplesmente? Não. É depois de uma sucessão de aprendizados, não é? E no caso, aprendizados bem profundos e bem demorados, vamos dizer assim, que Simão vai ter. E essa é a destinação de todos nós. Todos nós vamos chegar um dia à condição de Jesus. É da lei. Quantos Jesuses, ou melhor dizendo, quantos Cristos, espíritos na condição crística, existem no universo que é infinito, nós não saberíamos dizer. O que nós podemos dizer é que nós vamos chegar na condição dele, mas não agora. O agora está destinado para nós a outras experiências, tá? Pedro lhe diz: Senhor, por que não posso te seguir agora? Eu gosto tanto, é tão legal ficar junto de Jesus, não é? Será que ele tem condições de beber do cálice que Jesus, né, demonstrou? Aí ele fala assim: entregarei a minha vida por ti. Olha que coisa, olha que declaração de amor maravilhosa que Pedro faz a Jesus. Eu entrego a minha vida por ti. E eu fico imaginando Jesus conhecendo o íntimo de Pedro, e obviamente na condição de espírito puro, já conseguindo fazer previsões fantásticas, né, sobre todos os acontecimentos que iriam acontecer, não porque está escrito, é porque os espíritos puros, né, eles têm a capacidade de predição. Eles analisam a psicosfera ambiente e as condições ambientes, e eles deduzem com precisão o que vai acontecer, né? É diferente da gente. A gente tem uma faculdade, chama Ciências Atuariais, existe aqui, e é uma faculdade de ciências de previsão. Já viram, por exemplo, a eleição? A quem provavelmente vai ganhar e com quantos pontos, com a margem de erro para tanto. Então é um cálculo de previsão. Isso aqui na Terra já tem. Imagina Jesus. Então Jesus deve ter dado a vontade assim, íntima. Jesus também era simpático, assim, gostava de rir também, né? Então ele deve ter dado aquele sorriso que se dá por uma criança, sabe? Quando a criança fala uma coisa bonitinha, inocente, todo mundo ri, né? Jesus deve ter dado aquela risadinha maravilhosa de pai e de mãe por dentro, quando uma criança fala uma coisinha engraçada e fala assim: né? Entregarás a sua vida por mim. Em verdade, verdade, Pedro, olha para o seu íntimo. Daqui a pouquinho, já que você falou de agora, né? Já que você quer seguir agora, daqui a pouquinho, a sua condição espiritual, os seus valores pessoais vão te fazer que você me negue 3 vezes. Ainda hoje, aí sim vai o agora. Ainda hoje, Pedro, você não tem condições de fazer, de me seguir, de exemplificar e de dar a vida por alguém. Tá? Bem legal, não é? Ainda hoje. Aí, dá para passar o próximo, por favor, senhor?
Aí tem aqui o livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, que descreve, não sei se vocês já leram Boa Nova. Boa Nova é uma delícia, porque ele vai descrevendo a intimidade de Jesus e dos apóstolos. Né? Então, na intimidade, Jesus fala assim com ele: Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. A experiência te ensinará melhores conclusões, porque em verdade te afirmo que esta noite o galo não cantará sem que me tenhas negado por 3 vezes. Então estou vendo que é a passagem de João, aí retratada pelo Espírito Humberto de Campos na intimidade. Aí Pedro fala assim: julgais-me então um espírito mau e endurecido a esse ponto? Indagou o pescador Pedro, sentindo-se ofendido. Jesus responde a ele: não, Pedro, adiantou o mestre com doçura, não te suponhos ingrato ou indiferente aos meus ensinos, mas vais aprender ainda hoje que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Gente, essa frase, né, o Haroldo Dutra Dias, estudando esse livro Boa Nova, ele fez um estudo inteiro sobre esta frase em específico. Pedro, vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil que perverso. O que significa que tudo aquilo que nós vemos, que nós chamamos de mal, é um reflexo da fragilidade. Ok? As pessoas que temem agridem. Quando se fala, por exemplo, às vezes nós vemos pessoas buscando treinar-se e treinar os seus filhos em artes marciais. Artes marciais, traduzindo, são artes de guerra ou técnicas de luta para defender-se em caso de guerra. Tá? Então, às vezes a gente vem. Já repararam que na maioria das vezes, não na totalidade, claro, mas na maioria das vezes, as pessoas muito aficionadas e preocupadas com defender-se são pessoas que estão com medo? Quantas vezes nós vemos cenas lamentáveis, igual aconteceu outro dia do espancamento de uma senhora, né, por um rapaz, e as pessoas ficam assim, quantas vozes femininas eu ouvi falando assim: eu tenho que treinar, eu tenho que buscar uma arte marcial, né, para treinar. Outro dia um colega que está inclusive conosco no encontro lá, que tem 3 filhas, ele falou: vou ensinar a minha filha uma técnica XY lá, porque eu quero que elas se defendam. O que fez que uma pessoa, um pai, tivesse essa ideia? Tá? Ele é um pai agressivo? Não. Esse em particular é um dos mais amorosos que eu conheço. Então, ele sendo uma pessoa amorosa, o que faz com que ele busque ensinar seus filhos técnicas de agressão, técnicas de revide? Alguém que vem aqui estudar perdão e aprendizado e amor e tolerância, né, está preocupado em ensinar técnicas de revide para seus filhos. Qual que é o móvel? O que está motivando essa conduta? O medo. Porque tantas pessoas desejam isso, e muitas mesmo. Por quê? Porque tem medo. O argumento principal é: e se acontecer alguma coisa? Se eu tiver que defender fisicamente alguém, não é? Então as pessoas desejam, porque a arma vai entrar como um placebo espiritual, né? Como uma bengala psicológica, para que a pessoa aprenda a lidar com o medo. Então o problema essencial é a nossa fragilidade. Nós somos frágeis. Nós somos frágeis. E não queremos nos reconhecer como tal. E quando nós somos frágeis e não nos reconhecemos como tal, nós passamos a utilizar instrumentos que causem um reflexo, uma contraforça nesse sentimento de medo. Então nós agredimos antes de sermos agredidos. Sim? É o caso da arrogância, né? A arrogância é sinônimo de fragilidade, de fraqueza. Exatamente. É por isso que em casa, né,
os ambientes domésticos, eles padecem tanto dessa disputa, desses medos. Porque a relação de medo ela tem sido a tônica do nosso relacionamento social e familiar. Eu trabalho bem que eu tenho medo de perder emprego. Eu vou fazer o concurso público porque eu tenho medo de não ter estabilidade e faltar dinheiro. Não é? Eu vou me sobrepor à opinião da minha esposa porque eu tenho medo que ela mande em mim. Então eu tento sobrepor, dominar, né? E a esposa do mesmo jeito. Ela vai ter, por medo de ser dominada, de ser escravizada, enfim, por conta da família, ela vai, busca mecanismos também de agressão, também de exigência, para lidar com seus medos. Nós temos medo que os nossos filhos vão para as drogas, nós temos medo que nossos filhos se percam no meio do caminho, que vão para a desonestidade, e em busca desse medo nós somos opressores com os filhos, ao invés de sermos pais verdadeiros. Nós ficamos muito preocupados. Quando acontece alguma coisa, as nossas respostas com os filhos, normalmente são respostas extremas, são respostas cansativas que acabam afastando os filhos de nós. Por quê? Porque nós temos medo que eles se percam. E às vezes, pelo medo que nós temos de perdê-los, nós os empurramos à perda. Às vezes, por medo de sermos dominados dentro de lá, esquecemos de ser parceiros, e aí nós destruímos o nosso próprio lar. Então, na verdade, a condição de perversidade no mundo está diretamente ligada à questão da ignorância em relação às coisas espirituais, a ignorância real. E quando eu falo ignorância, não estou falando só a ignorância da cabeça, a ignorância do coração, principalmente. E se, por um lado, nós estamos tendo acesso à doutrina espírita nessa reencarnação, e conseguimos, através dessas informações, tirar um pouquinho da ignorância da cabeça, nós não podemos falar a mesma coisa da ignorância do coração. Porque a ignorância da cabeça é fácil de resolver, é só ler, estudar, prestar atenção, que nós conseguimos ver coisas que nós não víamos. Mas a ignorância do coração, ela demanda prática, ela demanda repetição. E é por isso que Jesus falou a Pedro: olha, você não pode me seguir agora. Esse sentimento que você está tendo aí é um sentimento ainda imaturo. Esse que vai dar a vida por mim, tá? É um sentimento cheio de prevenções. Pedro, no fundo, fala assim: eu vou seguir o mestre, vou estar sempre com ele, vou estar bem, vou ter um lugar privilegiado. A gente ainda tem essa relação, com a divindade, vamos colocar assim. É aquela relação que eu costumo brincar nos estudos, fala assim, coloca no carro lá: Deus é fiel. O que está por trás desse Deus é fiel? O que na maioria das vezes está por trás é a ideia seguinte: olha, eu estou com Deus, então Deus me protege mais do que te protege. Se eu sou fiel a Deus, Deus cuida de mim, não cuida de você, bobão. É isso que está escrito lá. Porque as pessoas entendem que pode se apropriar de Deus. A relação delas com o divino não é uma relação interior, é uma relação de troca, é uma relação medieval, que não é assim, não funciona dessa forma, não é dessa maneira. Não é porque nós estamos aqui no pleno carnaval estudando as coisas de Jesus que nós sejamos privilegiados ou credores que os espíritos cuidem mais de nós do que daqueles espíritos que estão lá no meio do bloquinho. Nós não temos mérito nenhum que nos traga uma proteção superior do que aquele, ou merecimento superior do que aquele que está lá no meio lá da dificuldade, nenhuma. Então, uma visão, a gente percebe que a gente às vezes tem essa ilusão. Me contaram um caso uma vez, que tinha um senhor que frequentava a União Espírita Mineira, na reunião pública lá. E esse senhor parava o carro na rua Guarani e deixava o carro aberto, lá no centro. Aí um dia um companheiro de reunião chegou com ele e falou assim: ô fulano, você esqueceu o seu carro aberto? Ele falou assim: os espíritos tomam conta. Então olha o nível de arrogância, né? Ou seja, ele acha que tem espírito flanelinha para tomar conta do carro dele. Dá para entender um negócio desse? É o nível de arrogância que a gente acha. A gente acha que por sermos espíritas, ou por fazer uma obrinha desse tamanho ali e outra ali, nós seríamos credores que os espíritos ficassem na nossa casa tomando conta da gente o tempo todo.
Olha como que isso. E Pedro pensava igual a gente. Eu estou com você, mestre. Eu estou aqui. Né? Eu vou junto. Onde você vai, eu vou. E Jesus intimamente falou com ele, né? Hoje ainda a sua fragilidade vai se manifestar de uma maneira sublime de aprendizado. E mais, dentro da técnica didática de Jesus, nesse caso para Pedro, né? Ele vai mostrar assim, a sua fragilidade vai te dar uma das mais belas lições que você já teve na nossa vida, da sua vida. Porque, na verdade, as maiores lições e aprendizados que nós não temos em palestras tranquilas iguais a essa, com ventilador ligado, não é? Com um monte de gente carinhosa do lado da gente. Os maiores aprendizados nós temos nos momentos de agonia e crise da nossa vida. Porque naquele momento de agonia e crise, aquele momento vai te mostrar quem você é de verdade e quais são as suas ações de verdade e onde que você tem que melhorar. Então, na verdade, tudo que a gente faz aqui é preparação para as coisas que naturalmente acontecem na vida de cada um. Os momentos felizes e os momentos infelizes. Lembra lá da plaquinha no alto da cama do Chico Xavier? O tudo passa? São os momentos felizes e os momentos infelizes. Porque a vida no mundo de provas e expiações não é linear. A vida no mundo de provas e expiações é uma ondinha assim, altos e baixos. Às vezes longos períodos de baixa e às vezes longos períodos de alta. Mas sem dúvida não é uma vida de estabilidade, porque espíritos na nossa condição não podemos ter estabilidade, senão nós estacionamos. Não podemos. E aí eu vou lembrar de uma passagem de Paulo. Paulo estava em deserto de Damasco. Ele estava indo perseguir Ananias, que era aquele que ele achava que tinha convertido Abigail, que era amada dele. Então ele estava indo lá matar Ananias, o Saulo de Tarso. Então estava no deserto, atravessando o deserto, e lá no meio do deserto, ele, em meio-dia, né? Ele vê Jesus, cai do cavalo, né? E tem um diálogo, vamos dizer assim, aparentemente mental com Jesus, né? E Jesus fala para ele o seguinte, só exemplificando outra passagem de Jesus, que também, igual falou com Pedro aqui, só que agora com Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? E no caso de Saulo, que ele tinha uma personalidade assim, bem interessante, igual Pedro, que é muito franco. Fala assim, quem sois vós, Senhor? Eu sou Jesus, diz o mestre para ele. Na hora que fala que é Jesus e ele vê Jesus, ele fala assim, puxa vida. Né? Então os apóstolos, o caminho não estava iludidos. Estevão pregava a verdade pura. Estevão que ele tinha acabado de apedrejar. A crença de Abigail, que era a amada da vida dele, era a senda real. O que Jesus fala com ele? Filho, não recalcitres ante os aguilhões. Não recalcitres ante os aguilhões. O que Jesus diz a Saulo? Saulo, a vida no plano terreno é uma vida de contradições. Você achava que estava 100% certo, e agora você descobriu que estava 100% errado. E aí ele começou a se lamentar. E Jesus fala assim, não se lamente, não recalcites, não fica aí vacilando. Quando acontece uma coisa que você errar, não fica parado pensando no que deveria ter feito. Vai lá e passa a fazer o que você agora sabe que deve ser feito. E aí ele pergunta, ainda vacilante para Jesus, ainda Saulo, Senhor, o que queres que eu faça? Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Quando ele entrou, ficou cego. Quando ele entrou na cidade cego, a primeira coisa, já foi abandonado por todo mundo no meio do caminho. Os servos dele já largaram ele cego, acharam que ele ficou doido. Ele já chegou lá na cidade, a primeira coisa que ele fez, ainda cego, foi procurar os amigos deram as costas para ele, porque acharam que ele estava doido e cego. Aí ele ficou abandonado na cidade, quem que encontrou? Ananias, que ele foi lá para matar. Encontrou com Ananias.
A primeira coisa que Ananias faz para ele, devolve-lhe a visão. Devolve-lhe a visão. E aí quando ele descobre a visão, ele abre a visão para um mundo que ele não conhecia. O mundo que era o mundo de baixo, era o submundo. O mundo da necessidade, da assistência. E ele viu que aquele mundo era um mundo mais real do que ele trabalhava. Então ele não recalcitrou. E a história de Paulo de Tarso, porque quando ele se torna cristão ele assume o nome de Paulo, porque Saulo é o nome de rei. Tá? Quando você muda para Paulo, Paulo quer dizer pequeno. Então o mundo, quando ele abriu os olhos, ele largou o mundo de rei para assumir o mundo como um ser pequeno que era. Foi ali que ele cresceu. E mesmo sendo pequeno que era, ele foi o maior divulgador da doutrina cristã no mundo. Talvez se não fosse o Paulo, nós não conheceríamos o Cristo no mundo ocidental. Porque foi ele que abriu ao mundo, aos gentios, né? ou seja, aos não hebreus, o mundo do cristianismo que estava circunscrito ao mundo hebreu. Olha que maravilha. Então, quando nós nos tornamos pequenos e conscientes, nós nos tornamos maiores espiritualmente que os reis. Isso é muito importante, tem tudo a ver com os objetivos de hoje, tá? E Pedro estava ali no aprendizado dele igualzinho. Ele achava que era o rei, ele achava que podia andar junto com a majestade divina na terra, né? Mas ele não tinha condições, tá? E aí Jesus fala com ele, vais aprender ainda hoje, né? Vou pedir assim porque... E aí, olha só, Jesus, então Pedro, a gente conhece a história, de fato, quando Jesus foi preso, Pedro negou o Cristo, né? Porque na hora que viu o que fizeram com Cristo, ele não teve coragem de falar que era amigo. E ele teve 3 oportunidades de falar. Ele que tinha acabado de falar que dava a vida, tá? Na hora que foi defrontado pelos algozes do Cristo, ele não quis o mesmo destino do Cristo. Ou seja, ele queria ser o Cristo, mas numa boa. Não é isso? Nos planos celestes, né? Dos conhecimentos maiores. Mas querer ser o Cristo no exemplo, aí era outro papo. Então, ele era um pequeno. Muito bem. Só que isso, aquela negativa, marcou a vida de Simão Pedro de uma maneira que nós não conseguiríamos imaginar. A dor consciencial de Pedro... lubrificar. Desculpa, gente. A dor consciencial de Pedro foi tamanha que a vida de Pedro passou a ser uma ode ao cristianismo. Para começar, ele cedeu a própria casa para ser o grande hospital da época. O grande hospital. Então, a Casa do Caminho, que nós lemos, né, nos livros Paulo Estevão, Ave Cristo, enfim, aquela Casa do Caminho era o grande referencial, vamos dizer assim, do cristianismo na época. Então, Pedro transformou a sua casa num hospital. E dentre os apóstolos, tá, não se conhece um que tenha exemplificado melhor do que o próprio Pedro, não é? a vida do Cristo. Para se ter uma ideia, até o Gesiel, no livro Paulo Estevão, Gesiel, que se tornou posteriormente cristão Estevão, conheceu o cristianismo, né, através do acolhimento da Casa do Caminho e através da influência de Simão Pedro. Então nós não temos nem como imaginar e avaliar, né? E como diz a música, né? Porque isso não está na Bíblia, tem gente que pode procurar lá e fala assim, gente, mas essa história de Pedro foi crucificado, né? Não consta dos textos do Evangelho, né? São textos históricos que mostram, tinha um historiador chamado Orígenes, né? São textos históricos que mostram que Pedro, ele quando foi ser martirizado, porque ele também pelo martírio, então só lembrando, volta 2 slides, 1, 2, aí, ó. Entregarás a tua vida por mim? Assim seja, assim seja. Ok?
Assim seja, vai entregar. Jesus não negou não, tá? Mas hoje não cantará o galo até que me negue 3 vezes. Entenderam? Então Jesus falou assim, olha, você vai entregar sim, porque Jesus sabia, mas você vai entregar quando você tiver condições de entregar. E aí de fato aconteceu, e Pedro, quando foi ser martirizado, quiseram crucificá-lo como fizeram com Cristo. E no momento da crucificação, ele falou assim, não me crucifique igual a Cristo, eu não mereço. Olha a diferença. Antes ele queria ir junto com o mestre, porque ele se achava igual ao mestre. Na segunda condição, na hora que ele realmente descobriu o que era ser o exemplo do Espírito, falou assim, olha, eu não mereço ser crucificado, porque o mestre foi crucificado. Isso é uma honra, tá? É por isso que a música fala, pois depois do mestre, martírios são troféus. Morrer pelo Cristo passa a ser uma honra, tá? Mas, porque a música fala assim, os pés que ele, Jesus, lavou, foi os pés de Pedro, na humildade, apontarão o céu. Não sei se vocês repararam na música. Porque as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, porque Jesus dá o exemplo da humildade lavando os pés dos apóstolos, dentre eles Pedro, né? Apontarão o céu, porque Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não merecia a cruz do Cristo. Isso é muito maravilhoso. Então quem tiver curiosidade, né, vai ver aí no Vaticano, ver as fotos, vê lá a Basílica de São Pedro, todas as cruzes são de cabeça para baixo, tá? Porque aquela cruz da Basílica de São Pedro não é a cruz do Cristo, é a cruz do Pedro. É lindo, né? E a base do cristianismo, né? Depois vieram as religiões, né? Porque primeiro vem a religiosidade, depois vem as religiões, infelizmente, né? Mas nas religiões, né? A religião católica, que foi formada lá pelos bispos de Roma na época, tem um livro que Emmanuel explica isso aí direitinho, Emmanuel, Dissertações Mediúnicas, né? Foi criada a tradição católica, e a tradição católica é baseada na tradição judaica, de passagem das informações pela oralidade, né? E é bem interessante ele olhar que o Papa, né, essa figura católica, que é o Papa, ele é considerado um descendente de Pedro, tanto é que o Papa ele usa o anel do pescador, né? Para a gente imaginar, tá? Mas aí vem a parte importante para o nosso estudo de hoje, que é o tal do apacenta, tá? Bom, então tá, o que transformou aquele Pedro que dizia que morria pelo Cristo, mas que traía no mesmo dia, no Pedro que é crucificado de cabeça para baixo? No Pedro que transforma a sua própria casa para assistência permanente a todos os necessitados, sejam enfermos do corpo, sejam enfermos da alma. Né? O que transforma uma pessoa daquele primeiro Pedro naquele segundo Pedro? De um Saulo de Tarso num Paulo de Tarso? Né? O que transforma? Então vamos lá, que é o que interessa para nós. Está aqui essa passagem enigmática. Eu não esqueci de colocar ali, mas está em João 21. Tá? Simão, filho de João. Isso aqui Jesus já tinha sido crucificado. O João estava pescando, tá ok? Viram uma sombra lá na margem, tá? E eles não estavam conseguindo pescar nada. Aí essa sombra lá na margem, ela fala assim, joga para o lado direito. Aí jogaram a rede, quase que arrebentou a rede de tanto peixe. E chegando lá já tinha todo um banquete pronto. Era o Cristo esperando os apóstolos, tá? Mostrando que ele não tinha morrido. Aí Pedro foi o primeiro que o reconhece. Jesus fala assim com ele, Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes? Apontando os outros. Ele lhe diz, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus diz a ele, alimenta meus cordeiros. Estranha a resposta, né?
Continua, novamente, Jesus lhe disse pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe diz: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus diz a ele: apacenta minhas ovelhas. Jesus diz a ele pela terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas. E lhe diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus lhe diz: alimenta minhas ovelhas. Entendemos nada, né, gente? Então vamos lá, tá? Nossa linguagem é bastante pobre, apesar do português ser uma linguagem terrestre bastante rica, tá? Comparado a outros idiomas. Mas a nossa linguagem terrena é bastante pobre. Certa vez, falando de linguagem, as pessoas estavam falando que os esquimós, que tem bastante tempo de olhar as pessoas, né, a forma, ele tem 16 palavras diferentes para designar o jeito de uma pessoa andar. Porque ele consegue ver as pessoas andando lá na neve, o estilo de vida permitiu a ele e criou uma necessidade para definir, né, dar um significado a um jeito de andar. A gente fala andou depressa, andou devagar, andou, e a gente sempre coloca andou alguma coisa. Eles têm linguagem para isso, tá? Os Espíritos, volta e meia, na hora de dar resposta no livro dos Espíritos, fala assim: olha, eu quero te explicar isso aqui, mas você não tem linguagem, você não tem referenciais para que eu possa te explicar. Então vou comparar com alguma coisa. É igual os Espíritos tentando explicar para a gente o que é o Espírito. Já viram? É incorpóreo. Tá, o que é incorpóreo? Ele não é material, mas o que não é material que a gente conhece? Não tem. Então é difícil para nós explicar o que é o Espírito. Então a linguagem tem essas peculiaridades. Essa passagem aí, sem entender dessas peculiaridades de linguagem, não dá. Segundo ainda o Haroldo Dutra Dias, tá? A palavra amor em grego, tá? Ela não precisa complementação de outra palavra, ela tem designações diretas, tá? Que permitem significância ao termo amor. Então, para nós para podermos definir o amor, nós temos que falar amor e circunscrever a palavra com um adjetivo depois, um complemento. Então, por exemplo, eu falo, eu amo, poxa, eu amo esse grupo. É amor, que tipo de amor que é esse? Fraterno. Amor fraterno, não é isso? É um amor colega. Não conheço o nome da maioria das pessoas, mas posso dizer que tem um amor pela sintonia que nós temos, pela busca em comum. Pode ser? Pode ser. Então eu tenho aquele amor pelo colega de trabalho, é o coleguismo, é um nível de amor pequenininho, mas é amor, porque me faz respeitar mais aquela pessoa. Eu tenho um amigo, aí é amigo, não é isso? Aí é amigo. Eu tenho o amor que eu tenho pelos meus filhos, é o amor paterno. Opa, tá vendo? A gente vai sempre designando amor isso, amor aquilo. Amor materno, é diferente, tá? E nós temos o amor incondicional, o amor divino. Então nossa linguagem permite que nós designemos, mas não com o termo amor. Então, quando eu pego o grego e traduzo, no caso do Evangelho, escrito em grego, tá? O tradutor, ele foi colocando a palavra que nós temos. Então, vou traduzir. Tinha uma palavra em grego que significa amor de filho, mas como para nós não tem, coloca amor. Tem uma palavra em grego que diz amor de pai. Não tendo a palavra que traduz, ele traduziu só amor. Tá? Então, na verdade, Jesus fez uma pergunta e Pedro deu outra resposta. Apesar de parecer a mesma pergunta e a mesma resposta. Tá? Então, Simão, filho de João, você tem um amor incondicional por mim.
E o Pedro diz assim: sim, Senhor, o Senhor sabe, eu sou um grande amigo do Senhor, tenho um amor de amigo pelo Senhor. Foi o que Jesus perguntou? Ele perguntou amor incondicional, amor divino. Quer que eu fale um pouquinho do amor divino? O amor divino, a gente fala assim que amor de mãe é o amor incondicional, não é isso? A gente fala umas vezes no estudo, quem vê estudo nosso aí sabe que a gente sempre está tocando isso aí. O amor de mãe é o amor incondicional. E quando a mãe fala isso, é a mesma coisa que ela falar que ela é espírito puro. Ou seja, ela está querendo adjetivar o amor dela num nível que o amor dela não chega, não. Tá? Sem dúvida, o amor materno é o mais próximo do amor divino que existe na Terra. Então, nesse ponto, legal. Tá? Mas não é incondicional. Sabe por quê? Porque o amor de Deus, ele definitivamente não tem condição. São as coisas que a gente está lutando para quebrar na cabeça das pessoas, que é a ideia de que Deus julga, de que Deus pune, e que Deus fica observando as pessoas, contando méritos e deméritos. Eu não tenho conta de quantas pessoas já suicidaram, de quantas pessoas já enlouqueceram, ou já largaram tudo em virtude da crença de que já muito erraram e que Deus não as perdoaria. Numa certa parte, essas pessoas estão corretas. Deus não perdoa. Sabe por que Deus não perdoa? Porque Ele não se ofende. Então, quem não se ofende não pode perdoar, porque não tem motivo para perdoar. Porque para Deus, quando eu posso pegar o pior criminoso da face da terra, eu posso pegar um genocida cruel. Sabe como é que Deus olha para essa pessoa? Como um bebezinho com babador, que deixou cair a baba no babador. Esse é o erro do genocida cruel para o Cristo, ou para Deus, porque o Cristo está em sintonia plena com o Criador. Dá para entender? Fala assim: Ronaldo, então eu abortei 10 vezes e ajudei outras pessoas a abortar. Como é que Deus me olha? Como uma menininha, com medo, e que por medo escondeu o mal feito e não conta para ninguém. Então como é que ele vai cuidar? Como é que você cuidaria de uma criança que fizesse isso? Com todo amor, com todo desvelo, com todo carinho, com toda consideração. Então nós não somos medidos pelos erros que nós causamos. Não é um problema de Deus os nossos erros, no sentido que Ele vai punir ou deixar de punir, gostar ou deixar de gostar, ser fiel ou deixar de ser fiel. Não é o fato de eu entrar dentro do ambiente espírita que me torna melhor ou pior do que as outras pessoas, pelo simples ato de entrar e me declarar, me confessar religioso. Não é isso que me torna melhor para Deus. O que me torna melhor para Deus é a capacidade que eu tenho interior de refletir o próprio Cristo dentro de mim. Tá? Ou o próprio Criador dentro de mim. Isso que me torna ligado a Deus. Então o amor de Deus não é um problema de lá para cá. De lá para cá é só amor. Dá para imaginar isso? Imagina um rio de amor. De lá para cá é só amor. É amor incondicional. Né? É aquela ideia de Deus faz que chova sobre justos e injustos, e que faça sol sobre justos e injustos. Já viram? A pessoa não está ligada a Deus, então o sol não vai acertar ela. Já viram acontecer isso? É o amor de Deus. Ele vem a nós de maneira exatamente igual para Jesus e para o espírito mais cruel da terra. O amor de Deus é assim, é incondicional. Então esse é amor incondicional. A mãe tem esse amor? Se você não me visitar, você nem me liga, eu também não te ligo, não. Amor, isso é amor incondicional? Não é amor incondicional. Eu te dou meu leite, mas você cuida de mim.
Eu te dou meu leite, mas você não casa com aquela moça lá, não. Né? Diz até isso, né? Por que Pedro negou Jesus? Piadinha espírita. Por que Pedro negou Jesus, lembra? Porque Jesus curou a sogra dele. Aí também não, né, gente? Então, o nosso desafio, então, não tem nada a ver de Deus para conosco, porque esse amor é incondicional. O nosso desafio é refletir o Criador dentro de nós. Aí sim tem distinção. Aí que é o ponto essencial. Tá? É até que hora mesmo? Até às 10 agora, né? Tá ótimo. Então o problema que nós verificamos não está de Deus para conosco, mas de nós para com Deus. Porque se todos nós recebemos o amor em igualdade, fato é que nem sempre conseguimos retribuir o amor em igualdade. Então nessa passagem, Jesus pergunta para Pedro, fala assim: Pedro, você tem amor incondicional? Fala assim: Senhor, eu tenho amor de amigo. Não foi isso que ele perguntou. Então Jesus dá uma primeira resposta, porque Jesus na verdade está dando receitas, ok? Então, se você quer ter amor divino, tá? E acha que amor de amigo é amor divino, tá? A receita: alimentar meus cordeiros. Tá. Qual que é a diferença de cordeiro para ovelha, hein, gente? Porque teve essa diferença ali, não teve? Então a primeira fase é alimentar os cordeiros. Por quê? O cordeiro masculino e a ovelha feminina. A ovelha é mais difícil. Experiência própria. Está falando que a ovelha é mais difícil ser domada, tá? O primeiro passo para qualquer processo de reforma, o primeiro passo para qualquer processo de transformação, vem em trabalhar o racional. Não tem jeito, tá? Então, o masculino e o feminino estão ligados com o aspecto da racionalidade e da emotividade. Não às vezes a gente fala isso, as meninas ficam assim: quer dizer que a gente é irracional? E os homens falam: então quer dizer que a gente é frio? Não tem a ver com isso, tá? Tem a ver que o lado lógico, o lado resolução prática é um atributo, uma característica muito masculina. Pergunte para qualquer homem, né? Já viram um livro que fala assim: os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus? Ele começa falando exatamente isso, brincando com essas diferenças engraçadas, né, e existentes entre o masculino e o feminino. Então ele fala assim, ele dá um exemplo, o autor do livro: chega a esposa do trabalho, e ela chega assim: meu chefe é muito chato, nossa, muito difícil, como é que a gente aguenta trabalhar com aquilo e tal, não sei o quê. E ela fala com o marido. O que ela quer que o marido faça? Nada. Ela quer que ele preste atenção e faça de vez em quando ram-ram. É isso que ela quer. Porque ela não quer sair, né? É só isso. E ele faz exatamente o que ela não quer. Porque ele fica ali, olha para ela, né? Um segundinho assim, na hora que dá a coisa, fala assim: por que você não sai do emprego? Por que você não faz isso aqui? Porque a cabeça do homem quer consertar. A cabeça do homem quer consertar tudo, gente. E de uma maneira rápida e prática, com a ferramenta certa. É por isso que a gente adora o Leroy Merlin. Boutique de homem é Leroy Merlin. Você entra naquelas ferramentas, a gente nem sabe para que serve aquelas coisas. Chega lá, aquele monte de ferramentas, mas você quer comprar tudo. Porque você sabe que um dia você vai precisar, não é assim, gente? Você comprou aquele esmerilzinho pequenininho de desenhar, você não sabe para que serve aquele negócio, você nunca usou. Mas ele está lá. O dia que você precisar, você vai todo orgulhoso, abre a caixa, eu tenho. Né? E coloca lá. Porque o homem gosta de solucionar os problemas.
Então é por isso que as carreiras, normalmente, não existe carreira fechada para ninguém, não. Mas normalmente as carreiras de consertar as coisas, engenharia mecânica, né, as engenharias, de uma maneira geral, o público masculino busca mais do que o público feminino, porque gosta de consertar. Olha que interessante. Tá? Muito difícil para juntar um monte de meninos, vamos abrir uma oficina mecânica? Muito difícil, mas juntar um monte de homem e pensar nisso, moleza. E as meninas não, as meninas, elas querem, né, a prática do social, do verbalizar, do colocar para fora, do espichar a conversa para ver as entrelinhas, que é a chamada inteligência emocional. Então, o atributo, mega atributo, aliás, feminino, é a inteligência emocional. Enquanto os homens enxergam o óbvio, as meninas enxergam aquilo que não é óbvio, é a entrelinha. Chega o filho em casa, a mãe fala assim, menino está esquisito. Não é? Aí o pai olha para ele, normal. Normal. Tá? Porque o pai vai olhar uma questão física ali, o menino já é mais calado mesmo, mas a mãe percebe que aquele dia não foi legal para aquela criança, para aquele jovem, até para o adulto. Porque ela consegue enxergar com raio-x, onde o homem não consegue enxergar. Não é à toa que é XX. Tá? Consegue enxergar com raio-x. Então vamos lá. A parte primeira e a mais fácil e a mais óbvia é aprender o que está na frente. Então alimenta os meus cordeiros. Alimenta a razão. E eu fico imaginando assim, o Espírito de Verdade, quando fala assim, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Amai-vos e instruí-vos. E esse amai-vos e instruí-vos, ele é meio dinâmico, ele pula para lá e pula para cá. Porque quando você ama, você procura se instruir. Quando você se instrui, você procura amar mais. Então ele vai pulando para lá. Então Jesus deu um recadinho ali, ó. Primeiro, alimenta os meus cordeiros. Alimentar é um verbo diferente de apacentar. Porque eu posso levar o cordeiro para o pasto. Eu posso levar para o pasto, estou alimentando. Mas cuidar não é só levar para o pasto. Ok? Então, a primeira recomendação do Cristo é alimentar o cordeiro. Alimentar o masculino. Continua sendo aquele ser frágil. O homem no mundo é mais frágil do que mal. Não é isso? Então, o cordeiro e a ovelha sempre serão símbolos de fragilidade. Porque representam bem aquilo que nós somos de verdade. Tá? E, no caso, o cordeiro vai ser o símbolo masculino. O lado racional que cada espírito tem, que precisa se fortalecer para ele conseguir enxergar e definir. Agora eu estava lá no encontro com o FAI, e eu estou na equipe responsável pelos jovens. Tá? Aí, dentro dos projetos que a gente fez lá durante o encontro inteiro, eles têm duas tarefas longitudinais, que são preparar 4 vídeos, são 4 equipes de jovens, vão preparar 4 vídeos que vão ser apresentados no encontro, tá? Documentários, e preparar também uma apresentação artística para eles próprios. Então, 4 tarefas longitudinais. 2 tarefas longitudinais. E aí foi bastante engraçado que quando passamos a tarefa para os jovens, a primeira coisa que o jovem pensa é sair correndo. Não é? A tarefa, nós já tem prazo, já vamos correr. Ele não pensou na tarefa. A segunda coisa que ele pensou foi de brincar com a tarefa, que é uma coisa bem legal do jovem. Se divertir com as coisas, que a gente tem que aprender com eles, bastante. Então eles pensaram em correr e divertir, mas esqueceram do que fazer. Aí eu falei, não, peraí, mas vai fazer o quê? Você vai sair para filmar, já saíram correndo, pegaram a câmera para filmar, tinha umas fantasias lá que eles já colocaram para poder fazer as filmagens, etc. E eu falei assim, mas espera aí, qual que é o seu projeto? O que vocês vão fazer? Né? Porque lá, Confai 30 anos lá. Aí o que vocês vão fazer? Aí não, aí parou, não. A Confai que eu quero para o futuro, parou de ano lá a Rede Globo, né? Brasil que eu quero para o futuro, a Confai que eu quero para o futuro. Aí vocês vão filmar quem? Ah, não, se é do futuro? Ah, então vou filmar as crianças, que tem lá comissões de evangelização.
Então eles começaram a fazer o projeto. Então, antes de partir para o lado da emoção, para o lado, né, se jogar, fala assim, primeiro senta, pensa, projeta, trabalha. E em seguida vai adiante. Em seguida vai adiante. Aí que bonitinho, gente. Sentaram, dividiram a tarefa na equipe, segundo a aptidão de cada um. O que eu dou conta de fazer? Aí viram as tarefas, prepararam o material, aprenderam a mexer com a câmera, porque não sabiam mexer. Como é que eles iam filmar? Eles estavam indo lá filmar, mas não sabiam mexer na câmera. Tá? E aí, sabe que fofura que foi? Porque eles são fofos, né, gente? Jovens são fofos. E aí foi aquela fofura, tal, prepararam e foi aquela coisa orgulhosa. Aí na hora que eles olharam para trás, você não vem conosco? Eu falei, eu não. A tarefa já foi dada. Eu já expliquei como que era. Porque senão a gente não desenvolve autonomia, não é isso? E o que a gente faz aqui na Terra? O que a gente veio buscar aqui na Terra? Se não foi autonomia? A questão essencial é, nós queremos reforma íntima, queremos ser igual Pedro, queremos ser Jesus. Eu vou caminhar com Jesus, vou ser espírito puro. A pergunta que eu faço assim, o que a gente vai comer na janta hoje? Está planejado? Ou a gente acordou cedo e falou assim, eu vou lá para o Coerém. Tá? Vou lá para o Coerém, depois eu vejo o que eu faço. Isso aqui já mostra. Vocês entenderam? Nós não estamos cumprindo a primeira parte. Jesus recomenda a Pedro, fala assim, olha, alimenta os cordeiros. Tá? Nós estamos querendo aí assumir o papel de Pedro e seguir o percurso do Cristo. Tá? Mas antes de fazer qualquer coisa, eu preciso me instruir. Eu preciso me instruir. Eu tenho que saber o que eu quero, por que eu quero. Porque isso nortearia tudo. Outro dia, batendo papo, falei do Haroldo, terceira vez que eu falo do Haroldo aqui, mas é porque eu gosto mais dele mesmo. Eu acho que vocês também. Né? Então, eu tenho uma admiração especial porque é um amigo. Né? Frequentava encontro conosco de carnaval, e estudou direito igual eu estudei. E aí, né, outro dia, o chamamos lá para um jantar em casa, ele foi, e tá batendo papo lá, e eu falei assim, Haroldo, que engraçado, rapaz, você escolheu, né, como é que as coisas aconteceram na sua vida, olha a minha inocência, como é que as coisas aconteceram na sua vida que permitiram que você fosse o Haroldo, né, porque é um camarada que, não sei se você sabe, mas ele estuda 4, 5 horas por dia, todos os dias, né? Era um jovenzinho, igual qualquer jovenzinho, e começou, foi estudar direito, em vez de querer advogar, sucesso, etc., foi buscar o balcão da secretaria, passou num concurso bem simples, para depois estudar mais um pouquinho, enquanto era servidor, trabalhando menos horas por dia, para poder chegar num outro concurso que ele sabia que poderia ser uma profissão que poderia ajudá-lo a ser o expositor, o espírita que ele é. Então, na verdade, eu falei, não, aconteceu tudo certinho, né? Ele falou assim, não, foi tudo planejado. Né? Não aconteceu, não. Eu pensei nisso. Ao escolher minha profissão, eu queria estudar doutrina espírita, queria estudar grego, e eu não poderia estudar grego se eu trabalhasse 12 horas por dia. Eu não poderia fazer as viagens hoje que ele faz por aí afora, né? Se ele não tivesse uma profissão que permitisse ele fazer essas viagens que ele faz. Então ele planejou, não foi assim. Tá? E aí eu fiquei pensando em mim, minha vida foi só um acidente atrás do outro. Eu fui naquele de certo, são eles que vos dirigem. Eu larguei o volante, né? Deixei eles dirigirem. E claro que eles tentaram ajudar, mas não sem tropeços. Se eu tivesse planejado, seria melhor. Se eu tivesse planejado, ia sair exatinho que eu planejei? Não. Tá? Mas sairia não tão tortinho. Porque planejamento é uma trilha, não é um trilho. Tá ok? Então a primeira coisa do processo, então já que a gente está em tempo, porque estamos encarnados, a primeira coisa do processo é alimentar os cordeiros. Mas para alimentar os cordeiros, está na terceira pessoa, tem que alimentar primeiro esse cordeiro. Não adianta eu querer
dar autonomia a alguém se eu não desenvolvo autonomia para mim. Então, uma das coisas que eu preciso combater dentro de mim, dentro desse processo, é o coitadismo, né? Que é uma doença terrível, contamina muitas pessoas, desabilita os espíritos, porque a doença é um estado alterado em um determinado momento. Então, eu estou com a habilidade, vamos supor, né? Eu estou com o meu corpo pleno para estar aqui. Se meu corpo ficar enfermo e me impossibilitar de estar aqui, alguma coisa está errada. Então eu tenho que buscar o recurso adequado, tenho que buscar os médicos, tenho que buscar os tratamentos, né? Físicos e extrafísicos que me tragam a habilitação. A partir do momento que eu estou habilitado, acabou, gente. Estou habilitado, vou fazer o que eu tenho que fazer. Então a ideia é justamente que nós tenhamos que ter o nosso estado normal seja um estado de produção. E o estado anormal de deficiência, de dificuldade, né? A não ser aqueles espíritos que vieram com essa missão, né? Com essa tarefa, né? De passar uma reencarnação inteira aprendendo com uma determinada enfermidade. Nós estamos dentro de uma casa, né? de amparo a espíritos que não conseguem nessa reencarnação ter autonomia por tarefa, né? Por tarefa de resgate, mas tarefa. Então, isso é muito importante a gente perceber. Agora, a grande maioria está aqui para ser co-criador. Está no Evangelho de Mateus lá, vós sois deuses, sal da terra, luz do mundo. Ou seja, todos nós temos plenas condições de auxiliar. Então, se nós pararmos de auxiliar um momento que estou enfermo, ok. Então, o meu auxílio, ele pode até interromper um exato momento de eu me recuperar. Mas não pode ser a busca de auxílio a meta da minha vida. E o que tem acontecido, particularmente no meio espírita, é isso, é um coitadismo. A pessoa o tempo todo vem em busca da doutrina espírita para obter recursos para aplicar em suas casas, recursos espirituais para aplicar em suas casas. O que não está necessariamente errado. A gente vem aqui para reabastecer mesmo. Mas esse reabastecimento, ele está sendo só para o meu bem, para o meu conforto, ou para que eu possa afiar a ferramenta para trabalhar melhor? Que é uma boa pergunta. Porque muita gente procura informações espíritas simplesmente para o seu bem pessoal, para ficar confortávelzinho, tá? E não para se tornar um trabalhador melhor. E aí vai ter um problema que na segunda parte nós vamos trabalhar melhor as consequências desse tipo de ação. Até aqui está tranquilo? Então, primeira coisa, então, eu quero melhorar. Primeira coisa que eu tenho que fazer, alimentar meus cordeiros, tá? Alimentar o meu lado racional, estudar, entender quem eu sou aqui na Terra, um espírito que veio em missão. Todos nós somos missionários. Evidentemente, não são missões coletivas, né? Porque aí seriam missionários numa acepção igual a Jesus, Emmanuel, tá? Mas missionários todos nós somos, porque temos uma tarefa, uma missão a cumprir aqui na Terra. E o foco é essa missão. Então, para a primeira coisa, eu tenho que perceber que eu sou missionário, que eu tenho essa tarefa e preciso cumpri-la. Então, e eu não consigo cumpri-la se eu não entender bem essa tarefa. Então, eu estudo. Então, tudo aquilo que a gente faz em doutrina, o amai-vos e instruí-vos, é para entender o nosso posicionamento na Terra. Um amigo meu contou um caso engraçadíssimo que aconteceu em Recife. Fizeram um congresso interreligioso em Recife. Ah, desculpa. Fizeram um congresso interreligioso na cidade de Recife. Chamaram representantes de todas as religiões representadas em território nacional. Então teve um representante evangélico, chegou lá, falou maravilhosamente sobre as coisas do Cristo. Chegou um representante católico, de igual modo, falou o evangelho de uma maneira primorosa. Teve um companheiro espírita que falou maravilhosamente também do Cristo, das coisas da doutrina. Teve muçulmano, né, islamista, teve hindu, teve todos os tipos de religião. E tinha uma senhora que foi colocada mais profundo, mais para o finalzinho, que foi a representante da Umbanda, né? Não sei, uma manifestação, não sei se foi candomblé ou foi a Umbanda, não sei, uma manifestação de uma religião de origem africana, tá?
E ela foi muito bonita, e quando ela via os outros falando, gente, a senhora chorava, mas ela chorava, com aquela maravilha que ela estava vendo, né? Cada um que falava, ela se banhava em lágrimas, né? E aí chegou a vez dela, lá no finzinho, colocaram ela lá, falaram, agora a senhora pode falar. Aí ela chegou toda humilde, né, lá na tribuna, falou assim, gente, eu vou pedir desculpa para vocês, para só agradecer, porque aqui vocês falaram coisas maravilhosas, eu estou assim, puxa vida, foi muito bonito mesmo, eu não teria como trazer palavras mais bonitas, mas acabou que demorou um pouquinho mais do que estava planejado, e ontem eu peguei 5 pessoas lá na porta da minha casa, que elas vieram do interior, não tinham onde ficar, e eu tenho que ir lá cozinhar para elas, então eu não vou poder cumprir meu tempo não, vim aqui só agradecer, foi embora. Não precisava mais nada não, né, gente? Entenderam? Porque ela realmente já tinha passado daquela fase, alimenta meus cordeiros. Ela conseguiria admirar grandemente aquelas palavras eloquentes, né? Mas ela tinha que cozinhar para os moradores de rua que ela tinha colhido no dia anterior. Entenderam, né? Novamente, Jesus lhe disse pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe diz, sim, Senhor. Tu sabes que eu tenho um amor de amigo, não é igual eles, não, amor de pai, né, pelo Senhor. Mas Jesus não perguntou isso. Perguntou para Pedro se ele tinha um amor incondicional, o amor divino. E ele respondeu, eu tenho um amor de pai. Aí Jesus dá para ele uma segunda receita. Dá uma segunda receita. Porque o primeiro amor era um amor fácil, tá? Era um amor que está na genética divina, que aproxima as pessoas. É um amor coleguismo, que nos torna fraternos, vamos dizer assim, tá? Mas o segundo nível de amor exige um aprofundamento, e esse aprofundamento já não está mais só no lado racional. Porque quando ele alimentou o cordeiro, ele entendeu que Jesus era mais do que um irmão, não é? Ele tinha um amor maior. Então o que ele fez? Jesus, apacenta minhas ovelhas. Cuida da ovelha. A ovelha continua sendo, né, o ovino, né, frágil e não mau. Só que já não é o ovino masculino, é o feminino. E apacentar diz respeito a cuidar. Esse verbo cuidar é um verbo que tem que ser mais conjugado por nós. Porque ele fundamenta o que nós viemos fazer aqui na terra. Tá? Em Lucas 16, nós vamos encontrar a parábola do mordomo infiel. Na parábola do mordomo infiel, o dono que tinha o mordomo, o dono da propriedade, chegou para o mordomo que estava levando uma vida boa e descompromissada e falou assim com o mordomo, presta contas da sua mordomia. Quando o mordomo ouviu isso, falou assim, e agora? Até agora eu fiquei de bobeira. Até agora eu só aproveitei das coisas que vinham do alto. O que eu vou fazer? Tá? E aí ele fez um plano do que ele ia fazer. Então vamos voltar aqui comparando uma com a outra, tá? Primeiro plano, ele usou o racional. Ele foi alimentar os cordeiros, usou a cabeça. Aí ele chegou à seguinte conclusão, que Pedro não tinha conseguido chegar. Plantar não posso. Por que não pode? Porque ele nunca tinha plantado. Então ele não sabia plantar, e ele não tinha força física, nem musculatura para plantar. Já tentaram plantar, gente? Capina? 10 metros, vocês vão entender o que eu estou falando. Tá? Então ele não podia plantar, porque ele estava atrofiado. E mendigar tenho vergonha. O que eu vou fazer agora que ele pediu minha mordomia? Aí ele teve uma ideia brilhante. Usou a cabeça, primeira parte. Segunda parte, colocou em prática.
Já sei, eu sei que tem gente que está devendo para o meu mestre. Tem gente que está devendo para ele. Já sei o que eu vou fazer. Chegou para o primeiro, quanto que você deve lá para o meu mestre? Aí ele falou assim, eu devo 80. Vou guardar assim, devo 80. Falei assim, vem cá, senta aí e escreve só 40. Chegou para o segundo, quanto que você está devendo? Ah, eu estou devendo 100. Senta aí, ó, escreve aí só 80. Aí, gente, sabe o que aconteceu? O dono descobriu o que o mordomo estava fazendo. Sabe o que ele diz? O que vocês acham? Ficou bravo, né? Imagina se fosse você. Sai alguém perdoando, tem um monte de gente devendo para você, o outro vai perdoar a dívida. Sabe o que ele fez? Disse assim, louvado seja você que soube usar as riquezas da iniquidade. Porque os filhos dessa geração são mais inteligentes, né? Mais desenvolvidos do que os filhos da luz. O que Jesus estava dizendo? Tá? Traduzindo essa outra parábola aí, que tem tudo a ver com essa. Tá? No segundo nível, que é o nível cuidar. Esse mordomo que não tinha cuidado até então, mas sabia que precisava cuidar, porque tinha estudado, porque tinha passado pelo primeiro nível, chegou à conclusão seguinte: muitas pessoas estão em dívida para com a lei de amor. Por que elas estão em dívida para com a lei de amor? Porque receberam do amor incondicional de Deus, mas não conseguiram retribuir na mesma proporção. Então Deus não cobra, porque o amor é incondicional, mas aquela pessoa que recebeu e não deu, se sente cobrada e culpada. Quando alguém se sente culpado e cobrado, aciona qual lei? Lei de causa e efeito. Quando aciona a lei de causa e efeito, a pessoa, ela se pune, porque Deus não pune, ela se pune através daquilo que ela não utilizou para o bem. Então, quando ela utilizou uma coisa para o não bem, ela pune-se através daquilo que ela utilizou para o não bem. Então, por exemplo, se tem alguém que poderia usar os braços para trabalhar e usa os braços para agredir, a consciência vai fazer com que a pessoa projete as suas culpas nos braços. Exemplo. Aí vai ter reumatismo. Exemplo. Ok? Então a lei de causa e efeito ela é desencadeada por nós e não por Deus. Tá? Então a lei de causa e efeito é encadeada. Então a pessoa fica enferma, porque está em débito perante a própria consciência, que é onde está escrita a lei divina. Então ela fica incapacitada temporariamente para poder dar valor àquilo. Porque é assim, né? Quando o filho nosso em casa, ele erra, qual que é a didática melhor? Pegar uma coisa que ele gosta, privá-lo daquilo que ele gosta, até que ele corrija a conduta e ele possa obter novamente aquilo que ele perdeu. Né? Na didática divina, através da lei de causa e efeito, as coisas funcionam exatamente dessa forma. Se nós utilizamos a liberdade em algum setor para praticar alguma atitude, né, a nossa consciência nos tira a liberdade naquele setor para que a gente possa valorizar aquilo que perdeu. Então é muito comum, né, que mãezinhas que não se comprometeram com a maternidade no pretérito têm um pouquinho mais de dificuldade para engravidar. E é uma loucura, já viram? Quando a mãezinha quer engravidar e não consegue, né? E vai em clínica, e tenta, e toma hormônio, às vezes vem os 3, 4 depois junto, né? Mas, por quê? Porque num pretérito, que a gente não sabe qual, e nem nos interessa as outras pessoas sabermos, né? Aquilo não estava na prioridade daquela mãezinha. Então ela passou a ter dificuldades para poder valorizar. Na hora que vem é uma alegria, não é, gente? Porque é uma conquista. Aquilo que seria uma decorrência normal pelo amor divino passa a ser uma conquista para o espírito que se endividou. Tá? Então, voltando à parábola do mordomo, o mordomo procura pessoas que estavam em débito perante a própria consciência e que estavam passando, então, limitações. Então, chegou para o primeiro devedor
e falou assim, quanto que você deve? Ele falou assim, olha, eu queria muito estar lá fora, trabalhando, andando, ajudando as pessoas, mas eu estou enfermo da coluna, e estou na cama de hospital. Então, o que o mordomo fez? Foi lá, e aí mas o que você está sentindo? Ah, muita solidão, as pessoas não me visitam aqui no hospital, e eu fico preso aqui nessa cama, meus parentes até vêm, mas só no final de semana, não é assim? Então o mordomo identificou o tamanho da dívida. O mordomo não é médico, então não sabe curar a coluna. Então essa parte da dívida ele não podia cuidar. Tá? Então se a dívida era de 80, 40% da dívida, né? Aliás, se a dívida era de 100, 50% da dívida era ficar na cama preso, e a outra 50% da dívida era a solidão, o mordomo sabia que não podia curar a coluna, mas podia fazer companhia. Então o mordomo foi lá e fez visita no hospital. 50% da dívida do outro foi quitada. Entenderam como é que funciona a quitação da dívida do mordomo? Então nós temos a habilidade, embora não temos a habilidade de tirar alguém da prova, porque é uma coisa até interessante isso, nós não viemos aqui tirar ninguém da prova. Pois não. Nesse caso, parece que indiretamente, assim, sem querer, ele usou de misericórdia, ou seja, Deus faz com a gente, né? O principal, o grosso da dívida, ele dá a oportunidade de você pagar, porque o resto, ele costuma pagar 30% ou 70%, mas o resto da dívida, porque a nossa consciência ela não vai pagar o resto, mas o próprio planeta de pós-criação, de dificuldade que você passa na vida, os 20% vai pagando. Checkmate. Falou tudo. É isso. O que ele estava dizendo ali? Fala assim, estes 50% da dívida que puderam ser supridos pela visita, exemplo, representam a misericórdia divina, que continua provendo incondicionalmente e que precisa de mãos operosas para que possa ser percebida. E a outra metade da dívida também representa a misericórdia divina, mas de uma maneira diferente. A misericórdia permitindo que aquela pessoa possa ter o aprendizado integral e não caia no mesmo buraco. Entenderam? Então, se eu utilizei mal da minha instrumentação, no futuro eu serei convidado a usar melhor. Mas para que eu use melhor, é necessário que a prova ela faça realmente aquilo que ela tem que fazer. Para encerrar essa primeira parte, eu só vou exemplificar isso aí. Às vezes a gente reclama, por exemplo, que está faltando dinheiro em casa. Não é isso? Aliás, é bem frequente isso. Né? E aí a gente fala assim, poxa, mas tem tanta gente aí que tem sobrando, né? E eu aqui padecendo de misérias, né, dentro da minha casa. Observem bastante as famílias que têm sobrando. Elas perdem um pouquinho a noção do valor das coisas que possuem. Os filhos deterioram as coisas, tem um carro bonito, batem o carro com facilidade, né? Tem uma roupa bonita, suja, rasga com facilidade. Porque não conseguem mensurar o valor real que aquele objeto possui, em termos de horas de trabalho dos pais, por exemplo. Tá? Mas naquela casa em que é tudo contadinho, a gente sabe o valor de uma moeda, não sabe? Para completar aquele ônibus, que dá aquele valor fracionado. Quem já não catou moedinha dentro de casa aqui? Né? Então a gente sabe o valor de cada coisa, sabe o valor da roupa, a gente usa a roupa mais, usa o sapato mais, porque a gente sabe o valor de um sapato e o tanto que é ruim ficar sem um sapato. Então a gente tenta valorizar no limite as concessões divinas. É por isso que a misericórdia às vezes permite que nós passemos por determinadas dificuldades para nos tocarmos de outras coisas. Mas eu tenho certeza, eu escutei alguns estômagos roncando aqui. Né? Tremeu o chão, foi um negócio. Então, nós vamos interromper essa primeira parte, lembrando que nós teremos uma segunda, e se alguém tiver alguma dúvida, eu teria um prazer imenso de conversar na hora do intervalo, mas com certeza muitas dúvidas serão respondidas na segunda parte, tá bom?